Hoje o programa FOP Conhecimento veio até a comunidade do Cafundão, em Mariana, conversar com a Marisa Singulano, que é professora do Departamento de Ciências Sociais, e com a Diana Viana, que é professora do Departamento de Engenharia de Produção e do Programa de Pós-Graduação em Economia, para falar sobre o projeto Circula Agricultura. Explica pra gente o que é o Circula Agricultura e como que surgiu a ideia desse projeto. Bom, o Circula Agricultura é um projeto de extensão do NUPEDS. A ideia do projeto era criar um novo mercado, uma nova possibilidade de comercialização e geração de renda para os agricultores familiares da região de Ouro Preto e Mariana, com os quais a gente já trabalhava. Toda semana a gente tem as feiras agroecológicas, que acontecem, nos campos da UFOP, e onde os agricultores levam a sua produção. As feiras são abertas ao público, tanto da universidade quanto à comunidade dos municípios de Ouro Preto e Mariana. Os agricultores agora também entregam cestas em domicílio, então as pessoas podem fazer uma encomenda pelas redes sociais e escolher os produtos que querem, os agricultores entregam em casa. A gente já trabalhava com agricultores familiares, aqui na comunidade do Cafundão, principalmente, desde 2014. E a ideia era criar uma alternativa de geração de renda para esses agricultores. E aí, aos poucos, a gente foi percebendo que isso poderia crescer, que a agricultura seria uma atividade que poderia gerar renda para essas famílias, eles tinham interesse nessa produção. E a gente fez uma primeira feira, uma experiência, aos poucos a feira foi crescendo. E o que é o NUPEDS? O NUPEDS é um núcleo de pesquisa em extensão e desenvolvimento econômico e social, porque a proposta é exatamente a interlocução entre pesquisa e extensão. E aí a gente achou que seria mais vantajoso para todo mundo, pesquisadores, professores, alunos que estavam envolvidos com a comunidade, não só com essa comunidade, mas com outras, que a gente atua, criar um programa. E aí, a partir dessa conversa que nós tivemos, nós criamos o NUPEDS. O NUPEDS conta hoje com cerca de 10 pesquisadores, professores, alunos da pós-graduação em economia, alunos da graduação de vários cursos, da nutrição, da economia, da engenharia de produção. Qual que é a importância do Circula Agricultura, ou de um projeto como Circula Agricultura, principalmente em relação à comunidade mesmo, em relação à população? A gente sabe que os municípios de Mariana e Ouro Preto são muito dependentes da mineração. A mineração é a principal atividade econômica. E a agricultura tem um potencial de gerar desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável para esses municípios. Além disso, esse projeto ele torna a agricultura mais visível para as pessoas. Você pode ir à feira e conhecer diretamente o agricultor, como o seu Zé, que está lá toda semana na feira do ICSA, e você pode saber de onde vem o alimento que você come. Então você se informa melhor sobre alimentação, tem um trabalho de conscientização sobre alimentação saudável, sobre o valor não só nutricional, mas também social do alimento, toda essa rede de produção que vai desde o produtor até chegar na sua casa, até chegar na sua mesa. Uma função educativa também, de falar para as pessoas sobre segurança alimentar, sobre saúde, sobre alimentação saudável, conhecer um pouco mais do que é a produção agroecológica, sem agrotóxicos, sem veneno. Hoje, a agricultura familiar, ela já tem algum peso na economia aqui da comunidade ou na renda de algumas famílias da comunidade? Como que é? A gente acredita que sim, que venha ganhando espaço, a agricultura familiar tem ganhado espaço nessa comunidade, em outras comunidades também que a gente atua, e que a proposta era exatamente essa. Existem empecilhos? Existem barreiras, existem a serem transpostos para o fortalecimento da agricultura familiar enquanto um meio de renda deles. A gente percebe isso como uma alternativa, e daí está a diversificação produtiva. A diversificação produtiva ela vai além do econômico. Então, como a gente estava comentando inicialmente, como você acabou de falar, a renda principal deles era o utensílio de pedra-sabão. Para muitas famílias ainda é a renda principal, mas a família do seu Zé, por exemplo, é uma família que hoje vive da agricultura familiar. Então, o fortalecimento dessa diversificação é que faz com que a gente conclua que sim, que tá ganhando espaço e está ganhando um peso na renda familiar. Em períodos que se fala de uma ainda maior flexibilização do uso do agrotóxico no Brasil, projetos como esse, que valorizam a agricultura familiar, que valorizam a agroecologia, eles ganham mais peso, ganham mais destaque? Como que é?
Ah, com certeza. O nosso projeto, ele tem semelhantes em várias outras universidades, em várias outras cidades do país. Assim, a gente faz parte de uma rede e a gente percebe assim que é importante somar forças, é importante se organizar enquanto movimento social para fazer frente num plano, digamos, numa dimensão política, no plano nacional, a toda essa ofensiva que vem da bancada ruralista no sentido de flexibilizar a legislação no Brasil, de permitir o uso de agrotóxicos, ou ampliar, né, a permissividade que já há no uso de agrotóxicos. E no plano local, o projeto tem uma função de tornar viável o consumo de um produto saudável, né? As pessoas têm uma alternativa de consumir um produto agroecológico, sem veneno, comprando na feira toda semana. Então, você cria essa alternativa e, ao mesmo tempo, apresenta essa possibilidade, informa a população de que é possível. A agricultura familiar alimenta, sim, indo contra um certo senso comum que existe. A agricultura familiar e a agroecologia pode alimentar a população brasileira e alimenta, de fato. 70% dos alimentos que nós consumimos no Brasil vêm da agricultura familiar. E como que a pesquisa científica entra no projeto? Eu vou falar mais da minha área, eu sou da área de economia, né? E uma coisa é certa, a economia não dá conta de explicar o desenvolvimento humano, né? O que a gente trabalha é o desenvolvimento local, e a gente percebe que o desenvolvimento local, ele está atrelado ao desenvolvimento do indivíduo, ao desenvolvimento humano. Como que a gente poderia diversificar essa produção e atrelar isso ao desenvolvimento humano? O que as pessoas precisam? Elas precisam só da economia? Elas precisam só do dinheiro? Não, né? Não, até porque uma área do conhecimento só não dá conta de explicar absolutamente nada. E outra teoria que a gente aborda, né, não é uma teoria, mas está relacionada ao desenvolvimento local, é o sistema local de inovação, o sistema regional de inovação. É uma interação que existe entre os atores que são responsáveis pelo desenvolvimento econômico. E aí entram as prefeituras, entram as universidades, entram os indivíduos, entram as áreas do conhecimento. Então, conseguir fazer com que todos esses agentes conversem vai gerar uma coisa que é muito mais do que economia. É desenvolvimento humano e é bem-estar social. Bom, eu acredito, desde o início a gente pensava no NUPEDS de que extensão tem que estar integrada com pesquisa e, como a Diana disse, está integrado com o ensino também, com a nossa prática em sala de aula, nós somos professoras, né? Então, a gente, no NUPEDS, os nossos projetos de pesquisa, eles fundamentam os projetos de extensão que a gente faz, como o Circulo. Então, o Circula, por exemplo, ele faz uma feirinha agroecológica, né, na universidade. Mas isso está baseado numa série de teorias da sociologia econômica, por exemplo, sobre circuitos de comercialização. Mas do campo também surgem uma série de questões, né? Então, do trabalho de extensão, o Circula surgiu, na verdade, do nosso contato com a comunidade, e daí a gente foi levar isso e articular com a pesquisa. Atualmente, a gente faz parte de uma rede de organizações que atuam em agroecologia, né? Tem o trabalho que a gente começou no ano passado do NEA, que é o Núcleo de Estudos em Agroecologia. A gente acabou de implantar o NEA em Confidentes, que tem feito um trabalho de formação dos agricultores para trabalharem com a agroecologia, incentivando práticas agroecológicas. Ao mesmo tempo, a gente se posiciona politicamente, porque o movimento da agroecologia é um movimento social, um movimento político. Então, é uma rede de ações que incluem a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão ambiental. Acontece mesmo uma troca, né, entre a pesquisa científica produzida dentro da universidade, que é trazida para essas comunidades, ao mesmo tempo as questões dessas comunidades são levadas e debatidas dentro da universidade, que também é conhecimento. Bom, gente, a TV UFOP gostaria de agradecer a vocês em nome do UFOP Conhecimento e desejar ainda mais sucesso para o Circula Agricultura. Obrigada. Obrigada, gente.